Pronto, gente, vejam só. É, Mais uma vez, boa noite aí para vocês. Espero que estejam todos e todas bem. Na aula passada, a gente começou falando sobre a civilização romana, ok? E a gente viu, aqui o notebook, melhor, a gente viu na aula passada, falamos sobre Roma, né, desde o processo de sua colonização, certo? De sua fundação até o período da República, né? Então, nesse sentido, a gente viu que Roma, né, diferente do que vai acontecer com os gregos, a civilização romana vai se desenvolver ali na região da Península Itálica, nesse território aqui, região da Península Itálica, ok? Lembrando, né, que a gente vai ter uma colonização, né, aqui ao norte, né, pelos gauleses, ao sul e na região aqui da Sicília, né, pelos gregos, e no centro pelos latinos, né, e etruscos. Então a gente vai observar que a, depois da proclamação da República, Roma vai se lançar em uma campanha, né, que a gente considera, né, imperialista, ou seja, ou inicialmente expansionista, né? Existe uma diferença aí entre expansionismo e imperialismo, né? A expansão territorial, ela, no caso de civilizações como a romana, era natural, né? Você tinha um bom exército, então você invadia territórios, conquistava, né, aqueles territórios, e o que vai acontecer é que você anexava, né, o território conquistado à sua civilização, né, ao seu reino, ao seu império. Então, com Roma não foi tão diferente. Aí o que é que vai acontecer? Observem que nessa região do mapa aqui, a gente tem aqui, ó, a Sicília. E isso aqui vai ser importante, certo? Porque esse território daqui vai ser motivo de disputa entre os romanos e os cartagineses, ok? A Cartago é a colônia que está aqui, ó. É uma colônia de fundação, se não me falha a memória, fenícia. Então, eles fundaram esse território aqui. E a Cartago tinha interesse de dominação de territórios aqui, ó, de ilhas como essas ilhas daqui do mar Mediterrâneo, territórios aqui mais para o campo da Grécia, né, e da região daqui, da Península Ibérica. Mas esse território daqui da Sicília, ele foi um foco de disputa entre os romanos e os cartagineses. E isso terminou por resultar em um conflito armado, certo? Que a gente vai chamar de guerras púnicas. Púnicas por quê? Porque os romanos chamavam os cartagineses de Puni, daí guerras púnicas. Então, o mote era o latim, né, o delenda est Cartago, né, temos que derrotar, né, os cartagineses. Então, nesse sentido, o que a gente vai observar é que os interesses, certo, de Roma e dos cartagineses vai entrar em choque, ok? Vai entrar em choque, por quê? Eles vão disputar aqui ó, o território da Sicília e a hegemonia das rotas de comércio via mar Mediterrâneo, ok? Então, qual foi o foco de disputa aqui? Ó? No Oriente, território da Macedônia, Síria, Grécia e Egito. No Ocidente,
eles disputaram o território da Península Ibérica. Península Ibérica é onde nós temos Portugal, Espanha e Andorra. Andorra é uma ervilhinha assim entre o território da Espanha e da França e o território da Gália, né? A Gália é o território que corresponde hoje à França. Então a gente tem vários conflitos entre romanos e cartagineses. O resultado é Gália, certo? Não Gália, é diferente, né? Gália, ok? Que a gente chama aqui de Gaia, ok? E é um território pequeno. Andorra é um território pequenininho, certo? Que assim, é um território de certa forma até independente. Deixa eu ver, tem gente entrando aqui. Ok. É um território até independente, mas ele fica aqui, ó, nessa divisa aqui entre a Península Ibérica e o território da França. Então, veja, tudo isso daqui, ó, foi o território, né, que era objeto de disputa entre, entre romanos e cartagineses. E isso levou a um conflito, certo? Conflito que foi vencido, né, pelos romanos. Porém, vão se destacar alguns personagens, como o general Aníbal, né, do exército cartaginês. Então, o exército cartaginês ele teve na figura do general Aníbal um camarada assim bem estratégico, né? Os cartagineses eles vão se utilizar de elefantes, por exemplo, como animais de guerra, ok? Então eles se utilizavam da mesma forma que os indianos, né? Se utilizaram de elefantes como animais de guerra, os cartagineses também. Então foram mais de uma batalha e o resultado, né, desse conflito entre romanos e cartagineses foi a vitória de Roma e o estabelecimento, né, da supremacia romana na região do Mediterrâneo. Essa supremacia foi tão grande que os romanos passaram a se referir ao mar Mediterrâneo como Mare Nostrum, ou seja, o nosso, né, nosso mar. Então, a, todo esse território daqui, ó, ok? Ele ficou de posse dos romanos. Então, para você passar pelo mar Mediterrâneo, você tinha que ter a permissão dos romanos. Então, nesse sentido, como o mar Mediterrâneo era um foco, né, de ligação entre o Oriente, né, e o Ocidente, né, principalmente essa região daqui, né, da Península Ibérica, a região da Gália, né, a própria região de Roma e a Britânia, ok? A Britânia, que nesse período daqui, ela era colonizada, né, pelos antigos povos celtas, ok? E o que a gente vai observar é que a, todo esse território daqui fica em poder dos romanos. Então, o resultado disso daqui vai ser a supremacia aqui nas rotas do Mediterrâneo e um grande afluxo de riquezas. Então, eles começaram devido ao fato de que o mar Mediterrâneo era um grande foco de comércio, né, de comércio marítimo. Então, vai entrar em Roma, certo, uma grande quantidade de riquezas. Isso vai fazer com que a cidade, né, de Roma e a região, né, agora de Roma, né, às vésperas, quase que às vésperas, né, da organização do Império, ela se torne um território, uma região muito rica, né, e muito influente. Então vejam, ó, a supremacia na região do mar Mediterrâneo, entrada, né,
de riquezas, né, em grandes quantidades. E como, não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês na aula passada que o período republicano em Roma, e aí principalmente a partir do período republicano, a, a história de Roma ela será um embate entre patrícios e plebeus. A gente viu, por exemplo, na aula passada, que devido, né, a algumas revoltas, né, de camponeses, né, de plebeus, eles conseguiram alguns direitos, né, mas, mesmo assim, os direitos, né, e os privilégios dos patrícios ainda eram bem maior. Então, por quê? Porque Patrício ele tinha condição de comprar um barco, ele tinha condição de manter uma frota de cavalos, ele tinha condição de ter, como tinha as melhores terras, né, ele tinha condição de produzir produtos, né, agrícolas para comércio, né, em maior quantidade. Então, ele tinha mais probabilidade, né, de prosperidade econômica. Quando essas riquezas começam a entrar, elas começam a entrar principalmente, né, ficando nas mãos, né, dos patrícios. E isso faz com que, com uma maior quantidade de capital, certo, os patrícios eles podem dispor de mais recursos, né, e dispor de mais terras. Isso leva à ruína dos pequenos proprietários, porque esses grandes proprietários saíram enriquecidos com essas conquistas. E o resultado disso foi o quê? Um êxodo rural. Pessoal, as cidades, elas começaram a prosperar de forma tal que a população, né, das zonas rurais, não tendo como se manter, ela começa a migrar para a cidade em busca de oportunidades. E, consequência disso, empobrecimento maior, né, da plebe, né, dos plebeus, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter a questão, né, do distanciamento social, não distanciamento social no sentido de pandemia, como a gente vive, mas a distância entre uma classe social e outra, ela termina aumentando em termos de riqueza, porque os grandes proprietários, eles saíram bastante enriquecidos com essas conquistas, né? Tudo isso em decorrência da vitória, né, dos romanos sobre os cartagineses. Fora isso, como era costume na antiguidade, você entrava, né, em guerra, em guerra contra um povo. Se você vencesse, todo aquele povo se transformava em escravo. E nesse sentido, os escravos começaram a entrar em grande quantidade, certo? Milhares de escravos, né, começaram a entrar em grande quantidade no território romano, em decorrência desse processo, né, de expansão, onde os povos conquistados se transformavam em escravos, o que levou à consolidação do que a gente já conhece, né, como modo de produção escravista. Ok, gente, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tranquilo. Tô tranquilo? Posso continuar? Beleza. Então, vamos tentar recapitular. Por que que a gente chama de modo de produção escravista? Quem lembra? Que a produção passa toda pela mão dos escravos. Porque a produção manual, certo? Manufatureira, ela passa toda pela mão dos escravos. Toda ou quase toda, né? Pela mão dos escravos. Então, o trabalho manual, as atividades cotidianas, né? Elas ficavam muito mais na mão dos escravos. Porque, veja, se na Grécia Antiga a, os escravos faziam quase tudo, porque o grego ele gostava de estar nas praças, né, filosofando. Os romanos eles gostavam de estar no meio da política. Então, nesse sentido,
você colocava os escravos, né, para fazer as coisas, para você poder se dedicar às discussões, né, e atividades políticas, né? Então, o modo de produção escravista, ele vai vigorar especificamente nessas duas civilizações, a grega e a romana, ok? Aí vejam, como é de costume, se você tem um acentuamento aqui, né? Ou acentuação, certo? Da diferença entre essas classes, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma reorganização social, onde a gente vai ter agora a camada senatorial no topo, sendo formada inteiramente por patrícios, né? A classe equestre, né? Os cavaleiros, né? Formada pelos plebeus ricos, né? Os clientes, né? Que eram agregados aos patrícios. O que era um cliente? Era um camarada, né? Que ele, não tendo tanto como sobreviver, ele procurava, né? Alguma atividade financiada, né, pelos patrícios, né, e se tornava um agregado. Veja, eu coloquei a palavra aqui, proletários, para dar uma ideia de qual era a função, né, desses plebeus pobres, né, os trabalhadores livres, ok? Mas essa expressão proletário usada aqui para falar dos plebeus pobres, né, que trabalhavam aqui em Roma, ela é anacrônica, certo? Por quê? Porque a expressão proletário ela vai ser inventada séculos e séculos depois, que durante o, o, o processo pós-revolução industrial, né, e ela surge, né, a partir das ideias, né, do é, é, pensador alemão Karl Marx, né, que vai utilizar muito mais essa expressão. Proletário não é nada além de quem é, trabalha ou vende sua força de trabalho para ganhar o sustento da sua prole. Ou seja, dentro da perspectiva, hoje seria o mais próximo do que a gente chamaria, né, de pai de família, né? Eu não gosto de usar essa expressão hoje, né? Pai de família, cidadão de bem. Essas expressões eu não gosto mais de usar, não, porque ela termina tendo hoje uma conotação diferente, né? Da que se utilizava. Hoje ela pode, inclusive, ser considerada sinônimo, né, de alma cebosa e de gente imbecilizada, a depender do contexto que você utilize, né? Mas vejam só, por conta das questões políticas, né, que vive o território nacional. Mas veja, então, só fazendo essa ressalva, proletário, trabalhador, né, que troca o seu trabalho por um salário para sustentar a sua prole, esse termo ele é inadequado aqui, mas eu coloquei ele para que vocês tenham uma noção bem próxima do que esses plebeus pobres, né, eles faziam. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rian falou aqui no chat. Isso apenas porque as pessoas do gênero querem adquirir para si mesmo. Não entendi, Rian. Explica melhor aí o que é que você quis dizer. Rian? Sim. A expressão de pai e mãe. Ah, sim, entendi. Agora eu entendi. Entendi. É, que assim, até uma questão, né? Expressões como assim, não tem problema, Laila. É só o seguinte, né? É porque algumas pessoas hoje reivindicam para si com o título, né, de pai de família, mãe de família, cidadã de bem, como se aquilo ali fosse algo, certo, que é específico apenas daquela categoria, certo? Eu não considero, por exemplo, e acho que
talvez alguns de vocês possam concordar, é, vocês podem concordar comigo, certo? Eu acho que é isso que o Rian está dizendo, quando ele fala questão de gênero, é que um camarada, né, de um determinado gênero, pode ser o masculino ou feminino, ou como o camarada se identificar, ele traz para si esse conceito, né, de pai de família, mãe de família, cidadão, cidadã de bem, e quando ele faz isso, ele está querendo dizer que ele é aquilo, mas os outros que pensam diferente dele não são. E não necessariamente isso está correto, certo? Porque é, é, a gente termina, né, criando um processo de polarização, né, tão grande que isso só contribui para dividir, né, a sociedade. Então, lógico que tem coisas que você não pode compactuar com elas de jeito nenhum. Eu cito, por exemplo, né, os alemães, eles têm um ditado que diz assim, né, se existem 10 fascistas, certo? 10 nazistas sentados em uma mesa, certo? É mais ou menos assim, se você está em uma mesa e 10 nazistas chegam e sentam naquela mesa e você não levanta, ali não haverá 10 nazistas, mas 11. Porque se você sabe da procedência do camarada, né, daquele pessoal, e você não protesta se retirando dali, significa, né, para eles que você coaduna, né, com aquilo dali, entendeu? Isso no ditado sabedoria popular aí, ó. Eu gosto muito de sabedoria popular. Tem quem se junta com porcos, farelo. Minha mãe sempre disse isso em demasia aqui para gente, né? Tem alguns ditados, né, que são bem interessantes, né? Você vê camarada, né, que é extremamente brabo, né? Mas aí tem, mesmo ele sendo extremamente brabo, né, querendo confusão com todo mundo, tem sempre uma ou outra pessoa com quem ele não tira onda de jeito nenhum. Aí o pessoal diz, né, formiga sabe e é, formiga sabe em que roça come, né? Então, hum, não, Rian, não é que ela trocou isso, não. É porque, no caso específico, no caso específico da presidenta Dilma, a expressão para ela, por ser mulher, pode ser utilizada tanto presidente como presidenta. Entendeu? Então, não caia nessa, nessa cilada, não, porque o que é que acontece? Vejam só, deixa eu dar uma pausa bem rapidinho aqui para a gente discutir Não, pronome neutro é uma discussão totalmente diferente disso daí. Mais na frente, a gente tendo a oportunidade, a gente pode até entrar nessa discussão. Não vou entrar nela agora, não, porque ela leva mais tempo, certo? Mas que envolve questões gramaticais, envolve questões históricas, envolve questões sociológicas e questões de gênero. Então, a gente não vai entrar nisso agora. Mas veja, é, tudo é uma questão de gramática, certo? Situações assim é uma questão de gramática. Então, no caso dela, sendo mulher, ela adotou também o tratamento de presidenta, até como uma forma de afirmação para mostrar que as mulheres, elas também têm o seu devido valor e que a mulher, ela pode chegar aonde ela quer, se ela quiser, ok? Então nesse sentido, o que é que acontece? A, a linguagem é uma questão fluida, certo? A linguagem é uma questão histórica. Por exemplo, se vocês pegarem textos antigos, vocês vão ver que farmácia se escrevia com PH, certo? Farmácia se escrevia com PH. Hoje, farmácia se escreve com F, certo? Vocês vão ver, né, que a palavra você,
antes ela era utilizada o voz-me-ser, certo? Então, o voz-me-ser, que já era uma expressão, vou colocar assim entre aspas, né, matutada, certo? Da expressão vossa mercê. Então, vossa mercê, vós-me-ser, vós-me-ser, você. E hoje só o VC, né? Tem gente que só escreve hoje o VC. Lógico que você, por exemplo, for escrever o você só o VC numa redação do Enem, você vai se lascar, vai perder ponto, né? É, como, por exemplo, muita gente perdeu ponto na redação do Enem por ter utilizado, por exemplo, a questão do pronome neutro, porque ainda não é reconhecido, né? Não tem uma classificação gramatical específica nesse sentido. Mas aí a turma aproveitou até para dizer que muita gente tinha tirado nota zero porque tinha utilizado pronome neutro, que é uma mentira, porque conta somente como para zerar um dos critérios, que é a questão dos erros de ortografia. Mas aí a gente tenta discutir isso em uma outra oportunidade. Posso até tentar ver um colega que discute essas coisas para fazer uma live junto com eles e aviso a vocês. Vejam, deu para entender aqui por que que eu utilizei a expressão proletário aqui para falar dos plebeus? Beleza, então vamos dar continuidade, que a gente está no caminho para concluir. Veja, outra coisa, essa nova estrutura aqui social, certo? Ela também gerou revoltas. Então, ela gerou também lutas entre patrícios e plebeus e favoreceu o aparecimento, né, dos chamados legisladores, ok? Dentre os quais, veja, a gente vai ter o seguinte: o que é que vai acontecer? Quem é que vai ficar com as melhores terras? Patrícios, né? Patrícios e, quando muito, alguns plebeus ricos. O restante do pessoal vivia na pindaíba e querendo direito. E como as melhores terras ficavam para os patrícios, quando acontecia uma cheia, ou uma seca, uma geada, um período de neve, né, mais duradouro, o que é que acontecia? E vinha crise, né, porque afetava a produção agrícola e vinha crise. E nesse processo, né, uma crise, né, de agricultores, né, pela questão da produção e do sustento, ela começou a agitar, né, a sociedade romana, de forma que começaram a aparecer, né, os primeiros reformadores, dentre eles os irmãos Graco, Tibério, né, e Caio Graco, né? Tibério e Caio Graco, eles chegaram ao tribunato da plebe, né? Eles ganharam títulos, né, de tribunos da plebe. Tibério em 133 e Caio em 123. E iniciaram propostas de reforma agrária, tentando dividir igualitariamente, né, as terras entre patrícios e plebeus. Não deu muito certo. Tibério foi assassinado e Caio foi convidado a se matar, né? Assim, eu digo convidado a se matar porque ele se suicida, mas ele se suicidou porque ou ele se matava, ou a turma pegava ele, quebrava, matava ele na porrada. Então ele terminou se matando para não morrer de forma mais brutal. Depois dos irmãos Graco, né, responsáveis por essas propostas de reforma agrária, surgiram os generais, né? Os reformadores, né, generais. No caso, General Mário, que era um reformista, né, que tendia para o lado, né, dos plebeus, e isso gerou um embate dele contra o general Sila, certo? E o que é que vai acontecer? Sila, ele sai, mais conservador, né? Defendia mais os interesses, né, dos patrícios. Sila sai vitorioso e Mário Silas se lascou, né?
perdeu a disputa, e o resultado disso, né, é que as propostas, né, de reforma, né, do general Sila, elas terminam favorecendo um pouco mais os interesses, né, dos patrícios. Em paralelo a isso, nós vamos ter também a revolta, né, dos escravos, dentre as quais a principal delas foi a revolta de Espartacus, em 73 a.C., né? Tem uma série, né, que vocês podem assistir, certo? A série, né, Espartacus. São 3 temporadas, vocês podem assistir, é bem interessante ela, né? Conta a história do gladiador, né, Espartacus, né, que vai liderar uma revolta, né? E como forma de tentar solucionar, como forma, né? Silas se lascou. Não, Silas não é Silas, é Sila. Sila saiu vitorioso. O Mário é que Silas se lascou, né? Então, nesse sentido, o que a gente vai ter aqui é que, após todos esses tumultos, como é que o pessoal tenta resolver aqui? Com a criação do chamado triunvirato. Tri, três, ok? Então, o triunvirato era uma forma de governo onde se dava o poder a 3 líderes. Daí, triunvirato, né? Os 3, em conjunto, eles iriam governar. Só que, em se tratando, né, de patrícios, né, esse pessoal começou a brigar entre si. Então, quem é que a gente tem aqui, né, no primeiro triunvirato, né, que se formou em 60 a.C.? O general Júlio César. O general ele foi tão importante, né, que depois dele, todos os imperadores romanos eles tinham o título de César. Então, todo imperador romano ele passa a ter o título de César. César era o chefe supremo do exército. Então, César e Augusto. Augusto era o título de divino. Então, ele era o chefe supremo dos cultos. Então, era considerado, né, uma divindade, e, nesse sentido, isso vai ser, por exemplo, uma briga, né, mais na frente com os cristãos, porque os cristãos se recusavam a prestar culto a César e, por isso, foram perseguidos. Então, a gente tem aqui Júlio César, Pompeu e Crasso, certo? Crasso, ele vai se lascar porque ele vai em uma campanha para tentar derrotar os partos, ok? Os partos. E os partos, eles eram o quê? Um povo, né, rebelde, né, que vivia afligindo, né, os romanos. E Crasso, né, ele foi para combater os partos, né, em seu território, na região da Pártia. Qual é a questão? Esse camarada, ele fez uma extrema de uma cagada. Ele foi com um exército 3 vezes maior que o exército dos partos. Então, para cada soldado parto, você tinha 3 soldados romanos. E ele achou que poderia mandar todo mundo para cima, porque, estando em maioria, ele iria sair vitorioso. Mas foi combater no terreno dos caras. Resultado é que os cabas, conhecendo o terreno, criaram a estratégia onde o exército de Crasso foi derrotado e ele morreu nessa batalha. De forma tal, essa cagada dele, né, ela entrou para a história de forma tal que hoje, quando a gente diz que alguém fez, sabe, aquela merda, né? Eu não preciso de ninguém para fazer merda comigo, porque eu sozinho boto minha vida em perigo, né? A música que diz, né? Então, depois disso, quando alguém comete um erro daqueles tão, tão violento, certo? A gente diz que aquele camarada cometeu um erro crasso. Então, o cara entrou para a história como sendo aquele camarada que fez uma tremenda de uma merda, de uma cagada, né? E tendo um exército
3 vezes maior que o exército inimigo. Ele morreu e perdeu a batalha. Então, é isso. Aí o que é que acontece? Ficou uma disputa aqui entre Júlio César e Pompeu. E César nele vai se destacar porque ele vai conseguir grandes vitórias, né? César, por exemplo, ele derrotou os gauleses, certo? Então, os gauleses, aquela turminha lá de Asterix e Obelix, né? Então, ele derrotou os gauleses. E, nesse sentido, havia um costume que, quando um general romano ele chegava na entrada da cidade, né? Na entrada da cidade tinha um riachozinho assim, com uma ponte, né? Que dava acesso à entrada da cidade. Aquele riachozinho chamado de Rubicão. Então, César, quando chega, né? Às margens do Rubicão, às portas de Roma, ele sabendo, né, que Pompeu estava em conspiração para matá-lo, ele diz a história, né, que ele vai pronunciar a seguinte frase, né, alea jacta est, a sorte está lançada, e entra na cidade com todo o seu exército para não arriscar ser assassinado, né? E nisso Pompeu, né, com medo, foge para o Egito. Aí é que entra a parte mais quente, né, da história, porque Pompeu vai para o Egito tentando obter o apoio do faraó Ptolomeu, que era irmão da rainha egípcia Cleópatra. Chegando lá, quando ele conta a história, a turma diz: Ó, aí tu quer que eu te ajude a derrotar esse cara que está derrotando todo mundo? Tu é doido. Aí Pompeu manda, o faraó manda matar Pompeu, e quando César chega no Egito atrás dele, ele oferece de presente, numa bandeja, a cabeça de Pompeu. E Cleópatra aproveitou para tentar seduzir, né, Júlio César, dizer, esse cara é o possante, então é o boy magia para minha vida. Aí contam que qual foi a estratégia, né, de Cleópatra para seduzir Júlio César. Ela se apresenta peladinha, do jeito que vê ao mundo. Só que como é que ela faz isso? Com toda uma categoria. Ela pede para que enrolem ela em um tapete vermelho. Tapete vermelho é o tapete que é estendido, né, quando chega uma autoridade, né, assim um líder de uma outra nação. E quando Júlio César se apresenta, ela manda que desenrolem o tapete, né? As servas desenrolam o tapete e quando o tapete termina, né, de desenrolar, aparece Cleópatra do jeito que vê ao mundo na frente de César. Aí o que é que aconteceu? César se encantou pelos talentos de Cleópatra, né? E foi seduzido. Só que, em contrapartida, ela, mais na frente, vai entrar em um triângulo amoroso aí, envolvendo, né, Marco Antônio, né, que era um outro, né, general, e nesse sentido, o Marco Antônio, junto com outros integrantes, né, do Senado, visando o poder, eles tramam, né, a morte de Júlio César e Júlio César vai ser assassinado. Aí há necessidade de formar o segundo triunvirato. Como César ele era muito influente, então eles queriam colocar alguém, certo, que tivesse uma ligação bem próxima com César. Aí eles formam um terceiro triunvirato, juntando o general Marco Antônio, Otávio, que era sobrinho de Júlio César, e Lépido. Esse camarada aqui vai ser logo, logo afastado, e a briga fica entre Otávio e Marco Antônio. Mais uma vez, né, Otávio tendo mais influência, né, Marco Antônio vai para o Egito, tenta, né, obter apoio lá, mas não dá muito certo. No embate, né, Marco Antônio ele termina, né, sendo derrotado, e Cleópatra tenta mais uma vez seduzir Otávio da mesma forma que ela fez com Júlio César. Só que dessa vez não dá muito certo, não, porque
ele diz, ó, tu enrolou meu tio, tu não vai me enrolar desse jeito. Nesse sentido, o que é que vai acontecer? Ela achando, né, que poderia ser é, desprezada, né, e ser assim punida, ela se mata, né? Entra em uma banheira e coloca em cima de si várias serpentes, né? E termina se matando, né? Levando lá a picada, né? Das cobras venenosas. Nesse sentido, o que é que vai acontecer? Com o afastamento de Lépido, com o afastamento de Marco Antônio, né, e a vitória de Otávio, Otávio, em 27 a.C., é nomeado imperador, é o príncipes, né? Ele assume como príncipe, né, se tornando, sendo coroado imperador, recebendo o título de Augustus. Aí veja, então a partir daí a gente vai ter Otávio, César, Augusto, que se torna assim primeiro imperador. Então, durante o Império, a gente entra aqui num outro período. Durante o Império, o imperador ele vai passar a concentrar os poderes, né? Porque veja, esses dois títulos de César e de Augusto, eles não eram à toa. Era para dar ao imperador plenos poderes, porque ele era o chefe supremo do exército e era considerado divino. Então ele juntava duas coisas, poder militar e poder religioso. E a religião durante muito tempo, né, ou em vários períodos, na verdade, desde o desenvolvimento das religiões até hoje, a religião ela sempre foi um instrumento, né, de dominação. Ela sempre pôde ser utilizada como um instrumento de dominação. Vou contar uma história para vocês perceberem como é que funciona a mente de alguém que se deixa dominar pela religião. Vamos imaginar que a gente tenha a nossa Dona Maria Severina. Maria Severina, ela vende cocada, certo? E ela vende cocada ali no campus, né, da Universidade Federal, que é ano que vem vocês estarão lá. Creio que todos vocês estarão lá no campus, né, como alunos e alunas. Isso é a aposta da gente. Então, nesse sentido, ela vende, né? Ela sempre leva 10 cocadas, né? Ela vende uma média de 10 a 20 cocadas, né, por tarde ou por manhã. Pronto, ela vai de manhã, leva 20 cocadas, vende cada uma a R$ 1, aí apura R$ 20. E aquele dinheiro daquela cocada é utilizado, né, por Dona Maria Severina para o sustento da sua família. Só que ela, em um determinado momento, muda caminho. Quando ela vai passando, ela encontra um desses galpão que vira igreja. E o camarada anunciando lá, né? Faça uma prova de fé, dê o que você tem aí para Jesus e ele há de lhe restituir em dobro. Né? Acho que todo mundo já ouviu algum líder, né, com um discurso desse. Aí ela resolve entrar, aí ela diz, né? Eu fazer isso aí, dar os 20 contos, né, que ela apurou. Só que ela precisava daqueles 20 contos. Então, no dia seguinte, ela tem que recuperar aquilo. O que é que ela faz? Ela, ao invés de levar 20 cocadas, né, para vender e apurar os R$ 20, ela leva 40. E ela vendeu as 40 cocadas. Trabalhou mais, certo? Produziu mais, vendeu mais por dia, mas ela, ao invés de ficar só no turno da manhã, ela entrou por parte da tarde para vender tudo. E o resultado é que ela obteve os 40, o dobro do que ela recebeu no dia anterior, e deixou lá como oferta na igreja, acreditando que teria a restituição em dobro. Aí ela, eita, esse negócio é forte mesmo, ó. Eu dei 20 e hoje eu ganhei 40. Aí ela vai contar a história para alguém. Só que esse alguém que ela vai contar a história, certo?
Deixa eu ver quem é a nossa primeira colega daqui do grupo. Alessandra. Ela é amiga de Alessandra e chega para Alessandra e diz: Ah, Sandrinha, pessoal, eu aconteceu tudo isso, eu fiz isso, ó, hoje eu tô com uns 40 aqui. Aí a Alessandra vai dizer para ela: Mas veja, a senhora tá com 40, por quê? Para cobrir o que a senhora deixou ontem, a senhora teve que fazer o dobro do que você fez de cocada, trabalhar mais e vender o dobro. Vendeu, apurou. Aí onde é que entra Jesus aí? Ela, Jesus me deu força, me deu condições de fazer as 40 cocadas e força para trabalhar mais. E aqui, ó. Então, entra aí um argumento de fé. Então, ela crê assim, insistentemente, que tudo aquilo ali que aconteceu, quem proveu para ela, né, foi Jesus. Ela caiu, né, no conto lá do líder, certo? E acreditou nisso. A partir do momento que a pessoa ela usa esse argumento de fé de forma assim extremamente fervorosa, não tem mais como você dialogar com a pessoa, porque ela já se convenceu daquilo. E tudo isso vem por onde? Por uma questão de religião. Então, a religião ela pode ser utilizada como um elemento de manipulação, ok? De manipulação. Então, nesse sentido, na medida que o imperador ele recebe o título de Augusto, Augustus é divino. Então, ele se transforma em uma divindade. Então, ele vai ter a aliança ali, ó, do poder militar com o poder religioso. Nesse sentido, o camarada ele concentra poderes em mãos e se torna quase que intocável. Deu para entender isso, gente? Sim, professor. Pronto, vamos continuar para a gente concluir, certo? Então, o que é que vai acontecer durante o período do Império, né? A gente vai ter o Alto Império, né? A gente chama de Alto Império porque é o período onde o Império Romano ele foi se constituindo até chegar ao auge da sua expansão com o imperador filósofo, né? Marco Aurélio. Marco Aurélio, o imperador romano considerado imperador filósofo, certo? Ele tem um livro interessante, né, de aforismos, né, meditações. Vocês podem comprar ou achar, inclusive achar pela internet PDF. Meditações de Marco Aurélio é um livro muito interessante. E assim, para quem assistiu ao filme antigo, né, o filme na verdade tem 20 anos, né? Gladiador. O Marco Aurélio é o imperador que é assassinado, né, pelo seu filho, né, o imperador, que se torna imperador depois, o Cômodo, certo? Nas partes iniciais do filme, né? Para dar todo o drama e gerar a perseguição ao general Maximus, né? Que é o personagem do ator Russell Crowe. Fizeram até um meme depois com ele, porque o Russell Crowe, recentemente, ele fez um filme, ele tá bem gordinho, né? Aí, na época que ele fez o Gladiador, ele era um cara com porte atlético. Aí botaram, né? Se o general Máximos Severos, não sei das quantas, comandante do 10ª Legião de Soldados Romanos, hoje está assim porque eu vou reclamar do meu bucho, né? Então fizeram um meme lá, depois eu mando para você. Mas veja, nesse sentido, esse período é o período onde a gente vai ter a extensão máxima, né, do território. Essa extensão máxima ela se dá, né, com o imperador Marco Aurélio, e a gente terá assim o auge, né, do Império Romano, uma entrada, né, de um grande afluxo de riquezas, e tem algumas coisas que são importantes para a gente lembrar desse período. Aqui, ó, aqui a gente tem a extensão máxima, né, do Império Romano. Vejam, né? Roma foi uma cidade, veja aqui o que é Roma. Roma é essa cidadezinha aqui, ó. Então, essa pequena cidade dominou quase todo mundo que se conhecia na época. Então, ou a gente pode dizer também, né, dominou territórios
de quase todo mundo que se conhecia na época, que é o chamado o Velho Mundo, né? Envolve o quê? África, Europa e Ásia, ok? Então, uma coisa para a gente mencionar é que, durante o período do Império, vai haver uma certa estabilidade nos conflitos sociais, por quê? Porque eles vão se utilizar da política panis et circenses, que é pão e circo. Ou seja, você oferecia grandes espetáculos, né? Ou teatrais, ou encenações com lutas de gladiadores para divertir a população. E enquanto o pessoal estava nos estádios, né? Coliseu, nos outros estádios, assistindo aquilo ali, se jogava pão mesmo para o pessoal, para alimentar a população, e com diversão e comida, você tinha uma certa estabilidade. A sociedade romana chegou a mais ou menos 60 milhões de habitantes, só que desses 60, ó, apenas 5,5 milhões eram cidadãos. O restante do pessoal era aquela parte da população que era livre, mas não tinha direitos políticos, ou escravos, né? Mais da metade da população aqui era de escravos, né? E a hierarquia aqui era baseada na renda. Quanto mais dinheiro você tivesse, mais, mais influência você tinha. Ah, outra coisa, né? Essa estabilidade ela vai perdurar durante um bom tempo, de forma, né, que sobre o reinado de Augusto, Augusto é o imperador, né? Então, sobre o domínio do império, se estabeleceu o que a gente chama de Pax Romana, é a paz romana, né? Você tinha estabilidade, então o povo estava mais tranquilo. A partir do século III, o império entrou em decadência. Por quê? Vejam, todo esse território aqui foi obtido por meio de guerras, guerras de conquista. Então você tinha as legiões romanas, né? A legião era um agrupamento de 2.000 a 5.000 soldados. Aí eu vou aproveitar para fazer uma ponte aqui. Vejam só. Tem um texto na Bíblia, tem um texto na Bíblia, né? Onde Jesus, ele atravessa o mar da Galileia, depois daquela tempestade, né? Que quase levou o barco. O pessoal ficou com medo e ele estava lá dormindo. Aí, Jesus, a gente tá morrendo aqui, tu tá dormindo, não importa para ti que a gente pereça. Aí levanta, ele olha assim pro mar e faz, ó, acalma-te, aquieta-te. No nordestinês, Jesus chega pro mar assim e diz, ó, ô menino, abaixa o faixa aí. Aí cessou a tempestade. Aí eles vão para o outro lado, né, do Mar da Galileia, que o Mar da Galileia, na realidade, é um grande lago, né, o Lago de Genezaré. Então, quando eles chegam na região de Gadara, aí lá tinha um camarada que estava endemoniado. É a história, né? É o episódio do endemoniado gadareno. Acho que a partir do capítulo 5 de Marcos, né? Você vê essa história aí. Então, quando ele chega lá, diz que aquele camarada ele estava tão cheio de demônio, né? Que a turma prendia ele com corrente e ele quebrava as correntes. Demônio poderoso, né? Aí Jesus, quando chega, né, junto do cabo, aí o demônio já se manifesta e diz assim: que temos nós contigo? O que é que tu tem? O que é que a gente te fez, né? Em outras palavras, o que é que a gente te fez para que tu venha atormentar a gente aqui? Aí Jesus vai, né, e pergunta: qual o teu nome? Aí ele diz assim: meu nome é Legião, pois nós somos muitos. Então, os teólogos iniciais, né, do período da patrística, diziam o seguinte, né? Vê os debates que a turma travava. Se em um camarada cabe uma legião de demônios, ou seja, uma legião era um agrupamento de 2.000 a 5.000 soldados romanos. Então, se você tinha uma legião dentro do camarada, você tinha algo em torno de 2.000 a 5.000 demônios dentro de um indivíduo só. Aí eles pararam para debater o seguinte: se
Num camarada cabe 5.000 demônios. Quantos demônios cabem no dedo mindinho desse camarada? Então, as discussões, né, que o pessoal travava, né, naquele período. Então, que é que a gente tem? Nesse sentido, os romanos obtinham, né, o território aqui por meio de guerras. Na medida que cessaram as guerras, vê, tu é um soldado, tá combatendo na guerra, acabou a guerra, tu vai ficar lá? Não, tu vai querer voltar para casa, né? Então os soldados começaram a desertar das suas posições para voltar para as suas residências. E isso fez com que as fronteiras ficassem, de certa forma, desprotegidas. E, em paralelo a isso, hordas de povos germânicos, a partir do século III, começaram a fazer pressão sobre as fronteiras. Inicialmente, os romanos eles vão permitir a entrada desses povos que eles chamavam de bárbaros, certo? Porque não falavam nem o latim nem o grego, e quando eles tentavam pronunciar o latim ou o grego, eles ficavam balbuciando. Daí eles chamarem de bárbaros. Eles começam a fazer pressão e entrar aqui. Inicialmente, eles vão ser incorporados na condição de federados. O que era o federado? O Romano dizia: ó, você pode ficar aqui desde que você proteja para não entrar mais nenhum inimigo. Só que chegou um tempo que começaram a entrar muitos desses povos, de forma que em 476 depois de Cristo, certo? O imperador Ostrogodo Odoacro, ele invade aqui Roma e depõe do poder Rômulo Augusto, que era o imperador à época, né, do chamado Império Romano do Ocidente. Porque esse território aqui havia sido dividido em 365. Deixa eu ver se eu coloquei no slide aqui. 300. Não, é em 300. Deixa eu ver se eu coloquei a data aqui, eu não lembro. 365. Não, é isso mesmo. 395 aqui, ó. Não, 65 não, é 395. Se não me falha a memória, às vezes dá um branco. Ele divide o império em duas partes, certo? Colocando em cada parte um filho dele, né? O Império Romano Ocidental, cuja capital ficava em Roma, e Oriental, capital ficava em Constantinopla. Tem outro fator. A crise vai se dar também porque, veja, com o fim das conquistas territoriais, o que é que os romanos mais obtinham, além das riquezas, quando eles empreendiam conquistas? Escravos. Se você não guerreia, você não vence os inimigos. E se você não tem inimigos derrotados, você não pode pegar aqueles derrotados e transformar em escravos. Resultado disso é que o escravismo aqui, ó, é o modo de produção escravista, ele entrou em crise. Então a gente tem algumas datas, né, que são importantes aqui, como por exemplo, né, Diocleciano, que vai estabelecer o sistema de tetrarquia, dividindo o poder, né, entre dois Augustos, ou seja, dois líderes religiosos e dois líderes militares, né? São os quatro Césares, né? Nesse sentido. Constantino, que em 313 vai conceder o Édito de Milão, né, que dava liberdade de culto aos cristãos. Os cristãos eram perseguidos, e eu falei hoje, ainda hoje eu disse, perseguidos porque eles se negavam a prestar culto ao Augusto, né, que era o imperador, né, o divino, diziam culto somente a Cristo. E nesse sentido, o que é que vai acontecer? Nesse sentido, Constantino ele vai conceder liberdade de culto. Então, veja, né?
Isso aqui é até interessante, porque hoje a gente teve, né, em pauta, né, por esses dias, a discussão referente à questão de liberar ou permitir para que as igrejas façam os seus cultos normalmente, né, agrupando pessoas desde que tomadas medidas, né, de segurança. Assim, eu tive, assim, até discussões com alguns líderes, né, que diziam que o culto só existe se for na igreja. Aí eu fiquei pensando, por exemplo, se culto só existia na igreja, esses primeiros cristãos que prestavam culto se reuniam, né, no domingo, às escondidas, né, para prestar culto a Deus e realizar o ofício dos sacramentos, né, a Eucaristia, às vezes o batismo. Então, quando o camarada estava lá no subterrâneo de uma catacumba ou dentro de uma caverna, junto com outros irmãos ali, cultuando a Cristo, aquilo ali não era culto porque ali não era igreja. O que dizer, por exemplo, também com a prática, né, que grande parte dos protestantes tem de culto doméstico. Não é culto. E o que a gente faz com versículos na Bíblia, né, que diz, por exemplo, né, Jesus diz, onde houver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. É? Então, o que dizer dessas questões? Então, o pessoal, ficou alegando, não, isso é perseguição contra a igreja. Onde é que no Brasil existe perseguição religiosa? E até existe, inclusive, e eu me envergonho de dizer isso, porque eu sou cristão, protestante, certo? E me envergonho de dizer que existe realmente a perseguição religiosa contra religiões de matriz indígena e africana, e muitas vezes essa perseguição ela é liderada por cristãos protestantes, principalmente cristãos dos grupos pentecostais e neopentecostais. Então, não sei se vocês já viram, a ocasião em que a mãe estava voltando de um terreiro, né, com a filha, estavam usando as vestes, né, do candomblé, e a coitada da pirra levou uma tijolada na cabeça. Jogaram um tijolo, uma pedra na cabeça da pirra, porque ela estava passando com roupa típica da sua religião. Isso é intolerância religiosa. Você ter, por exemplo, né, desses pastores neopentecostais, né, a mim, bandido, né? Se alia com traficante, aí no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não é para amadores, né? No Rio de Janeiro você tem, como se diz, traficante evangélico. E? Aí os traficantes evangélicos se aliam, né, com alguns pastores neopentecostais e começam a perseguir os terreiros de candomblé e de umbanda. Então, se existe perseguição religiosa no Brasil, ela não se dá contra os cristãos. Cristão no Brasil, inclusive, ele é muito de boa. Ele vive super de boa. Cristão que enfrenta perseguição é cristão que vive no Oriente Médio, vive em locais como a China. E olhe que nem a China, dita comunista, ela persegue cristãos como se diz. A China ela não permite que exista lá religião ou líderes religiosos vivendo de lucrar em cima da fé dos outros. Então, se chegar lá na China uma igreja como a Universal, na verdade ela nem chega, porque eles não permitem. E se a turma ousar abrir um templo e começar com essas práticas, né, de extorsão disfarçada, né, de cristianismo, certo? Eles mandam fechar, e se o cara não fechar, ele derruba a igreja. Então, quando você vê lá, turma falando em perseguição ao cristianismo, é perseguição contra essas igrejas, certo? Que os líderes tentam viver explorando a fé dos outros. Mas as igrejas católicas, protestantes históricas que estão lá fazendo um trabalho sério, nenhuma delas é perseguida. Professor, como é que o senhor diz? O senhor mora lá. Eu tenho amigos que moram na China. Tem uma amiga minha, fluente no inglês e no francês,
que fez uma seleção após concluir o curso dela de pedagogia, fez uma seleção, ela trabalhou durante um tempo na Escola Americana em Boa Viagem e fez a seleção, mandou a documentação para lá, foi selecionada e mora lá na China há mais de 8 anos, trabalhando lá na China e nunca foi perseguida pelo fato de ser cristã, entendeu? O comunismo na China realmente ele é diferenciado, Sérgio. Assim, você é comunismo por quê? Porque você tem uma relação muito forte de intervenção do Estado, liderado, né? E o Estado, você não tem, quem lidera o processo é o Partido Comunista Chinês, e lá na China eles têm a formação de políticos profissionais. Então, por exemplo, hoje o presidente, o Xi Jinping, né? O presidente chinês, né? Ele chegou ao poder, mas ele passou pelo menos uns 10 anos se preparando para assumir o poder, porque os chineses eles preparam dentro das limitações e determinações do partido, camarada que vai suceder aquele presidente naquele processo. Então você tem o Estado administrando, né, os bens de produção, você não tem um número maior de empresas privadas do que empresas do Estado, e lá na China você não vai ver nenhuma empresa privada controlando setores estratégicos da sociedade, como, por exemplo, energia, é, é, energia. Aí energia você bota energia elétrica, petróleo, certo? Indústrias de base, como as metalúrgicas. Todas essas indústrias de base, elas são estatizadas. Aí eu acho, por exemplo, engraçado, né? Que não tem como não falar disso. Tem que falar que é para vocês entenderem, né, as contradições do sistema brasileiro. Você tem um presidente que se elegeu fazendo campanha contra o comunista, e fazendo campanha contra as estatais, dizendo que ia privatizar, né, as estatais. Aí façam uma busca depois e procurem saber quais são as empresas que mais compraram empresas estatais brasileiras. Vocês vão ter o susto, porque quem mais está comprando as empresas estatais brasileiras são as empresas estatais chinesas. Aí você diz, o camarada, só um instante, gente. Então, você vê, o camarada, ele assume, dizendo, né, que não vai fazer negócio com a China comunista, e que vai privatizar, ou seja, vai entregar as empresas estatais para iniciativa privada. Aí quando você vê isso, quando você vê as empresas estratégicas brasileiras que estão sendo privatizadas, principalmente as empresas principalmente aeroportos e as empresas de energia elétrica, né, e petróleo, estão sendo compradas por estatais chinesas. Aí você tem duas contradições em uma só. Você não está sendo aí anticomunista, porque você está vendendo para a China comunista, e você não está sendo liberal no sentido de privatizar, jogar para a iniciativa privada, né, estatais, porque você está entregando para estatais de outros países. E isso eu estou falando da China, mas grande parte, né, dos campos do pré-sal foram vendidos para Statoil, né, que é uma empresa de petróleo dinamarquesa, certo? Sueca, certo? Então, você vê que quem está tomando posse, certo, das estatais que estão sendo vendidas, né, privatizadas, né? Não está sendo privatização.
está sendo uma transferência, né? Eu digo que está sendo uma entrega, porque você está fazendo com que o Brasil ele volte a se tornar colônia de nações estrangeiras, na medida que você está vendendo as estatais estratégicas, né, para empresas estatais de outros países. Quer falar, Sérgio? Pode falar. Eu tinha um professor que era revoltado com isso, professor de geografia. Ele falava que tinha no Brasil um depósito de petróleo que ia ser vendido, foi vendido, na verdade, parece que foi para os Estados Unidos, e o dinheiro ia ser investido em educação. Porém, foi vendido por um quarto do valor, e o dinheiro foi totalmente desviado para outras coisas, Ah, que eu com acho que é o certeza. pessoal. Com certeza. Vejam só. É, a gente fez uma reforma, o governo do estado de Pernambuco fez uma reforma no, no aeroporto aqui dos Guararapes, certo? O aeroporto dos Guararapes foi privatizado. Na época venderam, né? O aeroporto dos Guararapes, acho que acho que foram 10 ou foram 12 aeroportos que foram vendidos. E todos esses aeroportos, eles foram vendidos por um valor, que se não me engano, ele não foi nem idêntico ao valor de venda do chamado hotel, né, Copacabana Palace, que é aquele hotel que fica na Avenida Copacabana, lá no Rio de Janeiro, à beira-mar, né, de frente para a praia de Copacabana. Aquele hotel foi vendido e os, acho que foram 10 ou foram 20 aeroportos, não lembro. Foi uma quantidade boa. Depois vocês fazem uma busca aí. Foi vendido por um valor menor do que o valor de venda do Copacabana Palace. Isso é venda? Não é entrega. E tem um outro fator, gente. A gente está sendo roubado, veja só, não tem como não dizer isso. Eu estaria negando o meu ofício de professor se eu não dissesse isso para vocês. Ah, professor, você é contra o presidente? Faço, sou uma certa oposição ao presidente por tudo aquilo que ele representa. Ele representa tudo aquilo que eu não acredito. Então, veja, o que é que acontece? É, nós vamos ter agora a venda, né? Estão tentando privatizar a Eletrobras. A Eletrobras é a empresa que ainda garante que a gente não tenha a energia elétrica mais cara do mundo, porque ela ainda é estatal. Mas veja, como é que é o sistema de privatização do Paulo Guedes? É assim, ele vai pegar, certo? Vai pegar a Eletrobras, que é uma empresa que foi construída pelo governo brasileiro, para vender ela para iniciativa privada. Eu não vou dizer, mas essa vocês, em casa, vocês pesquisam quais são as empresas que estão tentando comprar a Eletrobras. Aí pesquise e vejam quais são as empresas, se elas são empresas privadas ou estatais e de que país ou de qual local elas são. Não vou dizer não. Vou só dar uma dica, né? Que o povo que está liderando tem 3 empresas estatais desse povinho que está liderando e eles assim, tem uma bandeirinha vermelha e o olhinho assim puxado. Não vou dizer não, que são os chineses. Então, o que é que acontece? Como é que o governo vai fazer essa privatização? Ele vai vender por um valor, logicamente, um valor menor do que deveria vender, e ainda com financiamento do BNDES. É tipo assim, vamos imaginar, Sérgio, tu tem um apartamento, aí tu quer vender o teu apartamento, aí tu vai vender para a Isabelle. Aí, Isabelle, pô, mas eu não posso comprar agora não, que eu tô meio quebrado. Faz mal não, eu te empresto dinheiro para tu comprar meu apartamento. Aí, vê só, tu vai emprestar o dinheiro para ela comprar o teu apartamento e financiar aquilo ali a perder de vista. Isso não é venda não, gente, isso é entrega. Entenderam?
Eu vou pegar um banco público brasileiro, vou dar dinheiro do povo brasileiro, que o banco público, aquele dinheiro é do povo brasileiro, vou usar aquele dinheiro para emprestar, fazer um financiamento para uma empresa estrangeira comprar uma empresa nacional. Tá entendendo? Então, não tem como você, se você for minimamente consciente, veja, esqueça ideologia, né? Esqueça um lado assim, direita, esquerda, centro, riba, abaixo, céu, inferno, cafundó, raio que o parta. Esqueçam isso. Basta você ser minimamente crítico para você ver que isso é uma fuleiragem, pô. E as coisas estão sendo entregues, todas elas assim, certo? Outra coisa, e com isso eu vou encerrar a aula, certo? Assim, antes de eu encerrar, alguma pergunta com relação a isso aqui? Não, professor. Deu para Não, entender? professor. Deu para Deu. entender direitinho? Pronto, beleza. A minha preocupação é que vocês entendam. Eu não tô assim, nem com a preocupação de que a gente vença mais um conteúdo por noite. A minha preocupação é que a gente faça com que vocês consigam compreender, mesmo que a gente divida um tema em 2, 3 aulas. A minha preocupação não está sendo essa mais, não. A minha preocupação é que vocês entendam. Deixa só, eu vou encerrar aqui a gravação.